reforma agrária, da agroecologia, na sala da congregação amanhã e encerra com uma roda de samba também aqui, tá? Obrigado, professor. Obrigado, Marcos. Bom, agora a gente tem que ir pra lá? Tem uma a câmera tá para captando lá em cima. Tá, então eu vou falar aqui e a gente compõe a mesa para poder todo mundo aparecer, né? Bom, boa tarde a todos e todas. Vamos dar continuidade aqui na nossa jornada. Teremos 2 espaços agora com o pessoal do MST, que é a Eunice, que vai falar um pouco da experiência que está tendo na regional, a nossa direção nacional aqui. Estadual. E a Cristina, que é a direção nacional, vai falar um pouco do setor de educação. Então vamos sentar lá para a gente poder. A gente queria ficar aqui embaixo. Será? Não, tem que ver com o cinegrafista ali. A gente só está causando aqui. Ah, presta o microfone aqui de novo. Se bem que tá, minha voz é alta, né? Tem dois microfones. Sim. Queria convidar também a Feira aqui, que a gente é duplinha. E aí, para ajudar também aqui em alguma consideração. E por questão da casa, a gente pode começar com a Cristina, que é de fora? A gente combinou diferente, pode ser? Nós somos da casa MST. Pode ser, então tá. Com o velado em teste, então tá. Só para controlar o horário, Luciano, quanto tempo que tem? A gente tem até às 6. Tá, então tá. Agora é 4h37. Acho que meia hora cada um, aí a gente abre o debate. Acho que dá o horário certinho, não vai ser Cristina. Bom, boa tarde, companheiras e companheiros. Eu sou Eunice, sou lavradora, sou mãe, sou mulher, sou avó, sou dona de casa também, tá, gente? E educadora. E educadora. Me pediram para falar um pouco sobre a nossa regional, o nosso assentamento que nós temos aqui na nossa região, que é o assentamento Milton Santos, que nós estamos lá desde o dia 23 de dezembro de 2005 nessa terra. Mas antes de nós, passou outro grupo por lá, denominado Terra Sem Mares, que entraram nessa área para denunciar essa área, que essa área faz parte de uma desapropriação desde 76 das antigas terras dos Abdala. Ali é composto de 17 mil hectares, a área toda ali que é a usina Esteruça e planta cana. Então, uma parte dessa terra foi para a União, uma parte para a Prefeitura e uma parte para o Estado. E nós estamos numa área que foi destinada ao INSS. Antes de nós passou um grupo por lá, Terra Sem Mares, para denunciar essa área, que a usina usava essa área. Porque nem toda a área que é ocupada, companheiros e companheiras, é para ser um assentamento, mas também para denúncia. Por quê? A usina Estero usa terra pública, muitas terras públicas ao redor do nosso assentamento, e nunca é questionada, e nunca paga imposto. Ela usa da Prefeitura de Americana, que a gente acompanha, e também não paga imposto, mas contribui nas campanhas eleitorais e ninguém questiona. Essa é a verdade. Mas surgiu o assentamento Milton Santos. Nós éramos em 128 famílias e foram assentadas 69 famílias hoje. Numa área de 104 hectares, nós temos 1 hectare por família, 10 mil metros só. E nesses 10 mil metros, nós trabalhamos com a maior parte com verduras, porque a área é pequena e nós não tínhamos
a legitimidade de trabalhar com a agrofloresta. E a gente pode agregar várias culturas, todas juntas. E antes de começar com a agrofloresta, nós tentamos o selo orgânico, porque ia agregar um pouco mais de valores. Para a gente ter a certificação orgânica, foi quase 3 anos de trabalho duro e registrado linha por linha, anotando tudo que é colocado no canteiro, tudo que é colocado na roça, tudo certinho para ser aprovado. E a maior dificuldade que a gente enfrentava lá é o aviãozinho que passava o veneno na cana. Então passava e passa numa altura que teve várias pessoas que tomam banho de veneno, de tão baixo que passava. Nós ocupamos a usina Ster 2 vezes. Então, quando o MST faz uma atividade de luta e resistência, não é para afrontar ninguém. É uma ação extremamente pensada para dizer, ó, nós não queremos que joga veneno em cima de nós lá. É isso. Nós estamos lá para isso. Então, nós tínhamos um objetivo. Quando se fala que nós vamos para Baderná, nunca na história a gente foi para fazer algazarra. A gente só ocupou, fizemos marcha e ocupamos amanhã de Trinister por conta do tanto de veneno que tinha sido jogado lá. Um dirigente nosso, que o professor conhece, que é o Tizil, ele tomou banho de veneno lá, passou mal, e não foi só ele, outras pessoas. Então, companheiros, às vezes é preciso fazer uma ação um pouco mais radicalizada para sermos ouvidos. Tá? Hoje nós contamos com 24 famílias com a certificação do orgânico. Então, para nós é um avanço. Mas quando nós avançamos na questão do orgânico, que nós íamos agregar um pouco mais de valor e qualidade na nossa alimentação, vem esse governo ilegítimo e corta todos os projetos sociais que nós tínhamos, que é o PA, que era a principal fonte de renda das famílias, não só do Milton Santos, mas a renda de todos os trabalhadores rurais, que tinha sido aprovada uma cota 8.000 anos de produção, e não, isso era garantido, né? Isso foi cortado. Hoje nós estamos trabalhando, e eu até quero agradecer a importância de estarmos aqui hoje, porque hoje nós estamos trabalhando com um grupo de consumo. Há 6 meses agora, completando, nós estamos trabalhando, montando um grupo de consumo na cidade, fazendo uma formação política com essas pessoas. Nunca aceitamos montar o grupo sem passar por essa formação e dizendo que o orgânico não é igual ao convencional, existe diferença. A gente não tem irrigação, nós trabalhamos com o produto da época, porque não dá fora de época. Então, o que nós vamos ter constar na cesta é o que nós temos. E essa é a proposta que a gente faz. E aí é tudo muito bem combinado e graças a Deus está dando muito certo. Na cesta que foi montada agora no Milton Santos, contém 5 produtos, 2 folhas, um tubérculo, uma fruta e um especial. É R$20 essa cesta. Entrega semanalmente. Gente, mas o que muda a qualidade de vida, 40, 50 cestas que nós estamos entregando semanalmente, é uma coisa impressionante, impressionante. Hoje a Selma está aí fora, eu também sou produtora. O que muda a vida da pessoa, ela receber um dinheiro semanalmente. É formidável, gente, é formidável. Vocês não têm ideia, tem estudante daqui que teve a oportunidade de ir lá e ver, né, Natália, a qualidade de vida das pessoas que conseguem mudar, agregando valores de autoestima, de felicidade, é uma coisa impressionante. Hoje,
nós fizemos um planejamento de produção e a nossa meta até junho era chegar a 100 cestas. Hoje nós aumentamos um pouco mais para 150 cestas. Até junho nós queremos estar chegando a 150 cestas. Nós tivemos, que também foi cortado, um projeto do EJA, pelo Pronera. Isso há 2 anos atrás. Com esse projeto, uma sala de aula do EJA no Milton Santos, nós conseguimos unir as famílias lá e montar uma cooperativa que chama Cooperflora. Além de montar essa cooperativa, que foi ótimo, graças a essa sala de aula que parece que é insignificante juntar um grupinho de gente, nós conseguimos montar a nossa cooperativa, com 26 famílias produzindo. Com esse EJA, nós conseguimos alfabetizar 11 pessoas. Conseguimos tirar o RG de uma, falta mais 6 pessoas que têm o RG constando analfabeto. E ainda acabou o projeto, nós paramos porque o barracão nosso espelhou parte, engolou nossas coisas e perdemos um bocado de coisa. Estamos retornando já de novo, com a ajuda de várias pessoas, inclusive do Fabinho que está por aí, que a gente está pensando coisa junto, porque tem que retomar. Nós temos 28 pessoas analfabetas no Milton Santos. E nós temos que dar um jeito nisso, porque a alegria de ver a pessoa escrever o nome, para gente que sabe é fácil. Gente, mas para quem escreve o nome, vocês não têm ideia. É só conversando com a pessoa ali sozinha. Será que nós não conseguimos, gente, uma universidade tão grande, não consegue a gente fazer parceria para alfabetizar essas pessoas? Não é justo a pessoa ser cega de não conhecer uma letra. Né, Claudinho? Quanta alegria do Lió de assinar o nome. Eu fui madrinha de casamento no final do ano, que um aluno meu, que resolveu casar, que é a 3ª vez, ele esqueceu de escrever o nome na hora de assinar lá. Aí eu pedi para o juiz e fui lá. Mas na hora que eu cheguei perto, ele lembrou na hora. Ai, meu Deus, que dó, mas a alegria de aprender a escrever o nome para o casamento, gente, isso muda a vida das pessoas. Mas, em contrapartida a isso, o Brasil hoje é o maior concentrador de terras do mundo. O nosso Brasil hoje é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. O Brasil hoje é o que mais mata gays, lésbicas e nós mulheres. Então, gente, tem que dar um estalo em nós e que algo precisa ser mudado. Nós não podemos mais conviver com tanta violência. Para finalizar, eu queria dizer que nós nunca tivemos um caso de desnutrição no acampamento do MST. Olha que coisa formidável, gente. Mesmo com 10 mil metros de terra, uma pessoa que tem um pedaço de terra, 10 mil metros, não passa fome. Só passa fome quem não tem vontade de plantar um pé de mandioca. Pode não ter o que vocês têm na cidade, mas o tanto de fartura que se tem num pedaço de 10 mil metros, que não pode ser chamado de reforma agrária, mas hoje a agrofloresta é uma produção muito grande que a gente tira da terra. E companheiros, a terra é nossa mãe, dá de tudo. Ainda bem que a terra é uma sobrevivente, né? Que não conseguiram matar ela. Que a gente vai passando perto de calçada e vê a graminha nascendo no meio da calçada. Olha a resistência da vida brotar dentro de uma calçada. Olha como a terra é maravilhosa. Por que nesse país capitalista tão selvagem nós não conseguimos ter 10 mil metros por família, gente?
Por que as famílias têm que morrer nas favelas passando fome e sendo violentadas, vivendo nessa brutalidade que é uma vida desse jeito? Então, eu estou aqui afirmando para vocês que nós nunca tivemos caso de desnutrição, mesmo sendo pobres, mesmo tendo toda a precariedade que existe, mas vários alunos foram nos visitar esses dias e viu a qualidade de vida que se tem no assentamento. Eu queria agradecer a cada um de vocês, ao professor Luciano, que é o nosso parceiro, que está sempre lá nos visitando, levando uma muda, levando um abraço, e é um grande parceiro. E a Unicamp, né, que tendo algumas parcerias que se cresce. É com semente, é com uma outra coisa, é com várias outras coisas. É com conhecimento. Porque às vezes a gente não tem o conhecimento que vocês têm, mas a gente está lá conhecendo e cuidando da terra e produzindo alimento. Porque o agronegócio, gente, não é vida, é morte. Pode ter certeza disso. Convido qualquer um de vocês a entrar num canavial. Não tem um pé de mato dentro de uma leira de cana. Não tem, pode entrar que não tem. Porque não tem uma abelha, não tem um passarinho, não tem nada, só tem morte. E lá onde nós vivemos tem vida. Tem passarinho, tem uma matinha que nós reflorestamos que é pequena. E hoje tem até jaguatirica nessa mata. Tucano, todo tipo de passarinho já tem. Não é formidável demais o pouquinho que se pode cuidar da Mãe Terra, o tanto que ela dá de volta para nós? Obrigada a todos e é uma satisfação estar aqui. Como todos, eu também não gosto de microfone, mas falo alto também, que eu acho que dá para... Boa tarde a todos e todas. Mas eu acho que está gravando. Está gravando? Mas o microfone está pegando aqui, né? Para nós é um prazer enorme assim estar podendo estar compartilhando, né, esse momento assim de diálogo. Agora aqui na primeira jura, né? Estou entendendo que é a primeira aqui dentro da Unicamp. Primeira de muitas, isso mesmo. E imagino eu que já deve ter sido bastante reafirmada a importância desse momento das jornadas universitárias que a gente está realizando em 2017, né? Eu acho que chegando esse ano, eu não peguei o balanço de ontem, porque ontem passei o dia e não consegui me atualizar. Mas a gente estava com, até segunda-feira a gente tinha confirmação, até quinta-feira passada a gente tinha confirmação de 76 atividades da jornada universitária em todo o nosso país. Para a gente, assim, a gente acha que é um grande avanço esse número. Para nós o número não é no sentido de dizer que é muitas que estão acontecendo. É muitos momentos, né, de debate nas instituições universitárias desse país, o que não é pouca coisa num momento que a gente está vivendo, que bem foi falado e lembrado aqui. Eu acho que hoje, início da tarde, deu bastante esse caráter desse diagnóstico, né, do momento político que a gente está vivendo através do documentário. Eu acho que a gente trouxe bastante presente isso. E não é pouca coisa a gente conseguir fazer esses momentos dentro das universidades. Cada universidade da sua forma, né? Com debates talvez específicos do local, mas a questão da reforma agrária, a questão dos movimentos sociais, a discussão da educação, da questão da agroecologia e vários outros assuntos, né, do nosso momento político no país, está sendo debatido hoje nas universidades. Tanto é que é algo tão importante, vamos dizer assim, que a gente tem que valorizar muito esse esforço coletivo, né, que as instituições têm feito através dos professores, né, dos coletivos de estudante, da sociedade em geral e dos movimentos sociais que têm organizado junto, que tem trazido reações, né, do outro lado, vamos dizer assim. Nós estamos aí com algumas jornadas sendo ameaçadas, né, de serem interrompidas. Já ocorreu essa semana
dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o grupo, né, que defende a escola sem partido, né, do movimento da escola sem partido entrar dentro da jornada, o que para nós é reflexo de que está tendo um certo impacto e está mobilizando, né, e que isso incomoda e que é bom que incomode, né? Isso para nós a gente acha sempre importante trazer o debate e poder fazer isso publicamente, né? Não precisa ser, a gente não precisa ficar nos nossos rincões escondidos para fazer o debate tão necessário para o conjunto da sociedade. Também dizer que o documentário ele traz um pouco isso e é um pouco, embora não seja o tema específico agora dessa parte, mas tem algo muito presente no documentário que é bastante importante. Essa questão de deixar mais claro e evidente as contradições, né? Eu acho que a gente falta em nosso país momentos da gente deixar evidente as contradições. Porque a maioria das políticas que vem ocorrendo e a nossa imprensa, né, conservadora, ela não deixa evidente as grandes questões que de fato são os problemas, enfim, o que atinge aí, tanto é que tem um conjunto da nossa população que a gente não consegue debater, porque não fica evidente os problemas, né? Fica evidente uma luta, uma disputa de partidária ou de classe, mas não fica evidente de fato o que está por trás da concepção de cada grupo desses que é colocado na imprensa aí como grupos partidários, enfim, então não fica. Eu acho que esse é um esforço bastante importante e coletivo que a gente tem que cada vez mais atuar. Também queria deixar registrado assim no sentido de que a jornada universitária ela surge e é nesse período por conta do massacre de Eldorado, né? Que todos aqui com certeza eu estou percebendo que a maioria aqui já tem um certo envolvimento, já conhece o cotidiano aí desse processo de luta. E ela se torna muito, muito atual, dado que esse massacre ocorre todos os dias. Nesse período que a gente tem visto, né, a questão do que ocorreu no Mato Grosso, né, dos assentados que foram assassinados lá, o companheiro que foi assassinado em Minas Gerais recentemente. A gente não pode também deixar que também é um massacre à vida das pessoas, embora nem, mesmo por mortes, nem tantas, vamos dizer assim, em termos de número não é tão evidente, mas no sentido do massacre ambiental que tem, mas que diretamente atinge a vida das pessoas, o que ocorreu em Mariana, né? O que ocorre diariamente nos espaços onde a Vale ela domina e faz a exploração, né, do nosso minério, e o que ocorre na América Latina. A gente trouxe aqui hoje, acho que a companheira Débora, né, lembrou aqui as experiências que ocorrem na Colômbia, México, né, quantos massacres diariamente ocorrem nesse país e que na nossa imprensa brasileira nem a possibilidade de ser anunciado isso, né? Eu tive recentemente também na Colômbia, o que me chamou muito a atenção é que a gente estava em um momento do movimento social de lá, era um momento de mística, né? Aquele momento que se relembra os mártires, e eles relembraram os mártires do último ano. Tinha mais de 80 pessoas sendo lembradas naquela noite. Eu fiquei chocada, né? Porque mesmo que nós, movimentos sociais, ainda a gente consegue fazer uma interlocução mais permanente com os movimentos sociais da América Latina, a gente não tinha conhecimento da quantidade exata de companheiros e companheiras da luta pela terra, né? Da luta pela reforma agrária, que são assassinados assim diariamente, famílias inteiras. Então, Eldorados do Carajás, que motivou e que organizou, né, coletivamente dentro da Via Campesina o Dia Internacional da Luta Campesina, que é o 17 de abril, ele acontece diariamente em nosso mundo, né? Então, acho que esse espírito de internacionalismo é algo que é muito carente em nosso país. Também eu fiquei muito... A gente tem esse privilégio, né? No MST a gente tem isso, né? Que tem esse privilégio de conhecer muitos companheiros e companheiras que vêm das outras organizações do mundo inteiro, né? Organizações principalmente campesinas. A gente estava no Congresso da Reforma Agrária da Via Campesina em Belém, em Ceará.
Não, lá em Carajás mesmo, onde ocorreu no 17 de abril do ano passado, e os companheiros que vieram da Palestina, né, daquela região, também colocavam nos seus relatos a permanente luta diária e perca de dirigentes e campesinos em luta diariamente em todos esses países. Então, assim, não é pouca coisa a gente ter dentro das universidades hoje no nosso país organizado uma jornada de luta pela reforma agrária, que é um tema também muito pouco colocado no conjunto da nossa sociedade, inclusive pelo nosso campo da esquerda, vamos dizer assim, que também já não é um projeto estratégico, né? No sentido assim, não se coloca mais como uma pauta prioritária, mas diariamente companheiros e companheiras que estão nessa luta, que estão nessas trincheiras, vamos dizer assim, estão perdendo a vida, estão sendo assassinados, seja numa ação direta de pistolagem, né? Mas também muitas vezes na ação indireta, baseada aí na ação das empresas, né? Enfim, que tem. E eu gosto de colocar isso porque essa jornada aqui hoje, né, dentro da Unicamp, ela faz parte desse nosso tentar fazer, a gente tem falado isso, né, romper o silêncio das questões que estão ocorrendo e que para nós é fundamental. Podemos ser poucos, né, que às vezes até dá angústia aí da companheira, mas somos milhares se a gente contar no cotidiano aí das várias ações que estão ocorrendo, não só no nosso país, mas nos vários estados, né, nos vários locais onde tem um de nós. E o mais importante é que todos os que estão envolvidos nisso são pessoas que diretamente têm uma ligação, como a Anice colocou muito bem aqui, uma ligação para além de uma necessidade individual. É algo, de fato, um compromisso com o conjunto da sociedade. Tudo que ela colocou aqui como experiência concreta de um assentamento, ele tem vazão e tem importância, não porque ele está dentro daquele assentamento, é porque ele está tendo sintonia com um conjunto de outras ações já mencionadas aqui também na mesa, em várias partes do nosso país, do nosso continente, né, enfim, das outras organizações. Isso que dá para a gente a força de continuar, né? E eu acho que assim com tamanha qualidade o nosso envolvimento e nossa responsabilidade que a gente não nos permite fazer as coisas pela metade, né? A gente sempre tem um entendimento dessa totalidade. Então a gente não consegue pensar algo, um documentário. É um documentário que envolveu as pessoas que fizeram o documentário, mas que deixou irritado quem assistiu o documentário e né, a importância de estar levando e conversando sobre o documentário. Então, todas as nossas ações, elas têm muito essa perspectiva, de que a gente possa, de fato, ter um diálogo com o conjunto da sociedade. A gente não quer fazer algo para nós viver feliz. Essa felicidade, ela só se basta quando realmente muitas coisas e muitas outras pessoas também estiverem nessa perspectiva. Então, acho que isso é fundamental. Então, assim, mais uma vez, parabéns assim, pela ousadia de mais um trabalho, né? Porque a gente sabe que quem se envolve nisso tem o seu trabalho, mas faz ainda mais, né, professor Saviani? Além de tudo, ainda participa da Associação de Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes, vai em debate, para além de todo o trabalho que já se faz, né, no seu cotidiano, na sua profissão, ainda se envolve politicamente com as questões que são importante. Então, desculpa aí me alongar, mas é que eu me entusiasmo. Eu sou muito entusiasta com esses espaços, porque são espaços que se multiplicam, né? E que a gente começou com quanta jornada, né? Quando a gente deu 10 jornadas no primeiro ano. Hoje a gente já está com mais de 70, né? Então, mais de 70 lugares como esse hoje estão fazendo esse debate, que é romper o silêncio definitivamente, né? Conseguir trazer, assim, para o conjunto. E quantos mais a gente vai conseguir fazer, enfim. Mas a minha tarefa hoje aqui é conversar um pouco sobre esses desafios em relação à educação e à agroecologia. E também não está descontextualizado isso que eu falei no início, porque
esse debate da educação no MST, e aí eu vou introduzir nessa perspectiva, ele é muito vinculado, ele não é algo assim... se tem uma coisa que no Movimento Sem Terra tem uma particularidade que difere de outros movimentos da América Latina, inclusive, é que no MST a gente tem um setor de educação e um setor de formação. Coisa que nos outros movimentos da América Latina não teve essa necessidade concreta. Hoje até já tem, né? Nos últimos anos a gente tem conseguido ter uma relação, inclusive com a possibilidade de muitos estudantes dos outros movimentos que vêm para a Escola Nacional Florestan Fernandes, a gente tem conseguido dialogar sobre isso e eles têm incorporado também esse debate da escolarização, vamos dizer assim, dentro do processo de luta, no nosso caso aqui de luta pela terra, né? Então, assim, outros movimentos também, não vou aqui colocar os outros movimentos, vou colocar mais do MST mesmo e de quem se relaciona mais com o movimento nessa perspectiva da luta pela terra. Mas o que eu quero dizer com isso? É que o Brasil, se nós pegarmos os outros movimentos, a necessidade dos outros movimentos na América Latina tinha uma necessidade de um processo de formação mais ideológica mesmo, para pensar projeto e organizar o seu processo de luta. No Brasil, quando a gente inicia o MST, se a gente for pegar e se alongar na história, a gente percebe que, inclusive no conjunto da sociedade, o nível do analfabetismo era enorme. Não vou aqui ousar em dizer os dados, né, porque eu estou aqui diante dos nossos historiadores da educação, mas o que era no início dos anos 80 a quantidade de analfabetos no nosso país, né, e o nível de escolaridade, principalmente da população do campo, era muito maior do que nos dias de hoje. Isso fez com que, quando nós começássemos a organizar o MST e nós começássemos a partir das nossas necessidades concretas, no processo de organização dos acampamentos e dos assentamentos, para que as pessoas pudessem realmente participar ativamente, faltava um processo escolar. Né? Porque o nosso nível, a gente não é, o MST ele não surge, não é o ponto zero, né? Ele vem resultado de muitos outros processos de luta, né? Inclusive de luta pela terra no Brasil. Então, o acúmulo também organizativo e teórico que já vem das outras organizações fizeram nós avançar também no nosso processo de organização e elaboração. Nesse sentido, para as pessoas que pudessem se apropriar disso, né, e conseguir se inserir nesse debate, faltava esse processo escolar, que o Brasil, diante dos outros países da América Latina, estava muito mais defasado, pelo processo, né, inclusive pela história aí da nossa educação pública, enfim, que começou bem mais tarde, vamos dizer aqui. Então, nós tivemos a necessidade, de fato, para além da luta pela terra, nós queríamos sim avançar no nosso processo de escolarização. E naquele momento a gente nem estava muito pensando em qual que era essa educação e que concepção que era isso. Era uma necessidade concreta. A gente precisava que as pessoas soubessem ler e escrever. Nós tínhamos acampamento, vamos pensar assim, na Encruzilhada Natalino, lá no início do movimento, que nós tínhamos mais de 60% das pessoas totalmente analfabetas. Então nem nossos jornais era possível, né? Na época ainda muito mimeografado, né? Era possível as pessoas terem acesso. Então, essa necessidade concreta fez com que a gente fizesse um processo de organização em relação à questão da escolarização. O que faz surgir, então, diante da organicidade do MST, aqui a maioria conhece um assentamento? Só para mim ter uma ideia, porque se eu não... Levanta a mão quem conhece o assentamento. Pronto, a maioria já tem, então, entendimento do que é os setores, né, essa coisa. Então, essa organização dos setores, então aqui a gente teve, então a gente tem o setor de formação, que tinha esse cunho mais ideológico, mais de processo de organização, de fato, dos nossos cursos de formação, né, e nós tínhamos um setor que precisava organizar a nossa base para a conquista da escolarização. E como tudo que é feito pelo povo e agarrado pelo povo, as coisas de fato funcionam, né? Nos acampamentos não foi diferente, assim. Então, quando as pessoas entenderam que não era só organizar a ida para a escola dos seus filhos,
e naquele momento as pessoas estavam mais preocupadas era com seus filhos mesmo, porque não tinham entendimento da importância, né, da educação e da alfabetização para todo mundo. Quando as pessoas elas começaram a se dedicar a isso e perceberam que as questões que estavam ocorrendo de problemas nesse acesso à educação dos nossas crianças nas escolas, né, que tinha no sistema de educação, foi percebido que os mesmos problemas que estavam ocorrendo num estado estavam ocorrendo no outro. Ou a criança não queria mais ir para a escola pelo preconceito, enfim, pela negação daquele processo de luta que as suas famílias estavam fazendo e que na escola isso se contradizia, né, no sentido assim que isso não era bem entendido e não era reconhecido e muito menos debatido, ou as crianças não queriam mais ir para os seus acampamentos ou para os seus assentamentos, porque também começavam a entender e negar esse processo de luta. E isso surgiu então a necessidade de nós, poxa, se isso está ocorrendo é porque algo não está certo. E isso eu não estou falando aqui que é pedagogos e intelectuais que foram discutindo naquele momento, não. Foi os companheiros e companheiras acampados e assentados do MST que questionavam que escola era essa que fazia com que nós negássemos o processo de luta que estava ocorrendo. Então, e essas motivações, claro que daí dentro do processo orgânico e de debate, de acúmulo mais, né, de estudo, enfim, se proporcionou a gente entender e discutir o que nós queríamos para a educação e começar a entender que essa educação tinha que estar vinculada a um projeto que nós estávamos entendendo para o conjunto da sociedade, não só para acampado e assentado. Vou retomar aqui para vocês rapidamente os objetivos do MST. Né? Os objetivos do MST são quais? A terra, vamos ver se todo mundo sabe se está acordado. Vamos lá. A terra. O que mais que tem nos objetivos do MST? Reforma agrária. Estou olhando para Claudinha, se tu não sabe, Claudinha vai reprovar. Aqui é mais para cuidar. E a transformação social. Então a gente está entendendo que se a educação ela não tiver esses objetivos também, ela vai estar fora, né, de uma perspectiva do que está sendo discutido naquele conjunto, naquela comunidade. O que nós, por que eu estou retomando isso muito rapidamente e de uma forma muito também muito rasa, vamos dizer assim, né? Mas que eu acho que ajuda a gente a ir ligando as coisas, é de que não teve nenhum momento na nossa organização que o processo educacional escolar ele não tivesse vinculado a uma necessidade concreta. Daí a gente diz assim, bom, ele começa pela luta pela terra, eu tenho uma necessidade concreta da sobrevivência, do acesso à terra, portanto, eu começo a escolarização por uma necessidade concreta, que é de se escolarizar e se aperfeiçoar um pouco para poder acompanhar o ritmo, né, das necessidades do que está sendo debatido. Mas ele também depois ele vai para projetar o que a gente quer para esse conjunto da reforma agrária, que não implica só em distribuição de terra, mas implica em uma mudança estrutural da distribuição de terra no nosso país, mas também do que vai fazer com essa terra, da utilização, do uso dessa terra. E para além disso, que a reforma agrária ela potencializa a motivação desses vários direitos. E isso projeta, né, para além do campo, a possibilidade da gente pensar uma outra sociedade, né, um outro mundo possível aí que daí já está mais aliado ao terceiro objetivo, mas que nenhum se faz sem o outro. Então, sempre tem aquela pergunta, é reforma ou revolução? Nós não tivemos direito disso, de fazer essa escolha. A gente precisa fazer hoje a discussão e projetar, né, fazendo. Então, se a gente perguntar qual que é a forma que o movimento tem de lutar pela educação, é a mesma forma de lutar pela terra. A gente faz a educação enquanto luta por uma melhor. Sempre tem aquela pergunta assim, né? Mas adianta ter uma escola lá no assentamento se ele ainda não tem o projeto pedagógico do MST?
tem muitos esses questionamentos, né? Porque muitos que vão nos visitar, às vezes eu gosto de dizer isso nas universidades, porque é um campo importante de instigar a você ver, né? Você ver, você pesquisar e tal. Muitos que vão nos nossos acampamentos e assentamentos vão com a ideia de que tudo tem que estar pronto e que tudo tem que ser maravilhoso. A partir do momento que você entrou dentro do acampamento, você não é mais machista, você não é mais preconceituoso, você não é mais homofóbico, você vai trabalhar totalmente contra os venenos, você vai ser alfabetizado e você tem uma educação libertadora. Como se fosse um decreto, uma mágica, né? E não é assim que acontece. A gente faz as coisas, a gente luta por esse processo evolucionário, fazendo a transformação, e o que é mais difícil, fazendo a nossa transformação, e que isso é algo muito difícil de fazer. Eu sempre falo assim, se tem algo difícil para fazer, é de fato construir esse projeto na prática, nos transformando, porque ele é muito bonito quando a gente consegue elaborar em torno dele o que a gente quer. Mas quando a gente vai fazer, né, na prática, é muito complicado, porque você lida com muitos interesses, você não é uma ilha, né, nesse universo, nessa sociedade capitalista. Você entrou dentro do movimento, as pessoas já acham que você já é socialista, revolucionário, você já não gosta mais de dinheiro, muito menos, né, de comprar e vender. Não entendendo que as pessoas que estão ali dentro são resultado dessa sociedade que está ali no entorno. E esse processo de organização... Mas eu estava falando da escola, porque o nosso questionamento é o seguinte: as pessoas vão lá e dizem assim, a escola existe, mas não tem o projeto pedagógico que vocês falam. Ela não, na pedagogia do movimento, imagina, né? Ela não está nem perto do que vocês têm defendido, que vocês têm elaborado em torno disso. A questão é que a gente não faz essa escolha. Nós lutamos por escola pública. E o nosso entendimento na escola é de que todos os assentamentos deveriam ter uma escola, assim como em todos os acampamentos. Tanto é que quando a gente faz acampamento, a primeira coisa que a gente faz é erguer a barraca da escola, antes mesmo da escola ainda ter sido projetada. Nesse processo todo e nesse envolvimento das famílias, e conforme for a organicidade daquele local, as famílias vão se inserir mais ou menos naquele processo de elaboração e construção dessa escola. Mas ela tem que existir. A nossa palavra de ordem é que a escola ela é um direito das crianças, dos jovens e adultos daquele assentamento. O fato dela existir, porque o direito de ser escolarizado, ele é universal. Então ele não pode ser baseado se ela vai ter potencial de ser revolucionária ou não. Para nós isso não é o ponto de partida. O ponto de partida é que ela tem que existir. A pessoa tem direito de ser alfabetizada. Seja para ela ler algo, né, do nosso cotidiano de luta, ou não. Mas o direito dela ser alfabetizada é dela. Portanto, agora depois que né, nesse cotidiano, se a gente puder, quanto mais o envolvimento e a participação dessas famílias, a gente puder avançar nesse processo de um projeto educativo, né, que de fato transforme a escola, mas que também se transforme o local onde vive, isso é uma outra, é um cotidiano, e que daí o que vai garantir isso não é a comunidade e a escola, é o conjunto do local. Então a gente sempre fala que a escola, se ela é muito organizada, ela tem um projeto, se você for lá e tirar um retrato dela, se a gente pudesse tirar um retrato, né, do seu projeto educacional, e que ela fosse assim 100%, e o conjunto do assentamento não tem absolutamente nada de mudança estrutural na forma de produção, na forma de organização, no cotidiano das relações entre as pessoas, algum problema está tendo. Porque essa escola, para nós, ela pode estar sendo assim muito boa, mas e a relação com o cotidiano? O inverso também é verdade. Se eu tenho um assentamento muito organizado, né, é que é difícil explicar assim muito rapidamente o que é os parâmetros do que eu estou dizendo que é organizado, né, mas assim, que realmente tem uma participação, que as pessoas conseguem avançar nos seus processos de estudo, elaboração, produção, enfim, e isso não insere dentro da escola, também é um problema, né? Aonde a gente tem conseguido
avançar é quando isso se relaciona, que o assentamento ou o acampamento ele consegue estar muito ligado à escola. A gente sempre fala assim, é muito importante, e tudo isso eu estou falando é da agroecologia também, tá, gente? Não estou fora do tema, não. É muito importante a escola ter a horta. Ah, um assentamento e uma escola não tem horta. É um problema. Mas também é um problema só a horta existir dentro da escola. O importante é quando a escola consegue visualizar o assentamento como seu território. E lá naquele assentamento da horta, ela é nos lotes das famílias que a gente pode fazer processos educacionais no conjunto, né, onde for organizado por lote, onde for organizado por cooperativa, enfim. Os experimentos dentro do processo mais ligado à agricultura, que seja no conjunto do assentamento, não seja dentro das cercas da escola. Então isso para nós ele é muito importante. É importante que tenha lá esses experimentos, mas é importante que isso seja, que as crianças e jovens e adultos elas possam ver o conjunto do seu ambiente ao entorno como o seu espaço escolar também. Claro que a sala de aula não existe também, né? E é bem importante para nós, a gente acha muito, mas é que às vezes a gente acha que tendo uma horta na escola tem agroecologia. E não é bem assim. Mas chegando aí o nosso, já avancei muito, né? No tempo, mas chegando a questão aí dos desafios então na agroecologia. Eu falo tudo isso da educação e poderia colocar para vocês aqui qual a concepção da educação do movimento, mas estou entendendo que a maioria aqui a gente já tem um certo diálogo e a gente vou colocar aqui mais os desafios em torno da agroecologia e por que o movimento hoje é um dos temas que a gente tem discutido muito, né? Tanto com o conjunto da nossa base, mas também nas vários setores organizados do movimento, que é um grande desafio, porque embora faz um bom tempo que a gente vem debatendo, mas isso não é tão tranquilo no que diz respeito a uma prática mesmo, né? No sentido assim, do seu cotidiano, se tornar o seu cotidiano. E em relação à educação, a gente tem percebido que é mais difícil ainda. Mas então, desde o último Congresso Nacional, a gente aprova a agroecologia, e o aprovar nosso é assim, foi discutido muito nos assentamentos e acampamento, né, o programa agrário, e dentro do programa agrário, no Congresso Nacional, a gente ratificou que o programa agrário discutido nesse período de 2 anos antes do Congresso, era algo que a gente deveria aprovar, enfim. Dentro dele, para além de todas as outras áreas que a gente aprova dentro do Congresso, um dos temas prioritários foi a agroecologia. Bom, o MST já está com 32 anos, né? 32 anos. Vai fazer 33 agora. Mas o que a gente percebe é de que a gente só conseguiu aprovar e conseguiu colocar na pauta agora como algo assim, é agora, né? Que é uma plataforma importante assim da gente garantir nos processos de discussão, porque esse debate estava sendo feito e já estava em prática há um bom tempo no movimento nos últimos anos. Então, por exemplo, a gente só conseguiu visualizar que a agroecologia é importante porque em muitos assentamentos, em muitos acampamentos e ao entorno dos nossos parceiros também, que também desenvolvem agroecologia, estava tendo práticas concretas em torno dessa prática social lá no processo de produção. Por isso que ele se torna, ele não vira primeiro a ideia política porque a gente descobriu que era importante. Não, ele vem numa permanente e exaustiva, né, prática ali, às vezes de uma certa forma isolada em alguns lugares, mas que a gente conseguiu daí dar vazão no sentido de se tornar um debate político. E a gente consegue fazer isso porque a gente foi entendendo que a agroecologia, você só consegue avançar no programa que a gente estava debatendo, que o programa que a gente está debatendo agora, qual que é, Claudinha? A Claudinha vai ser minha... Qual que é o programa de reforma agrária? Popular. Fabinho? Reforma agrária.
Então, esse programa de reforma agrária popular, vocês aqui já devem ter debatido também, né? Reforma agrária popular, já deve ter conhecimento do nosso programa agrário, muitos de vocês e tal. Quem não teve, com certeza é facinho ter o acesso aqui com nossos companheiros. Ele só consegue avançar se de fato nós vamos ter com várias questões do programa de reforma agrária clássica, né? Que tinha muito mais um cunho de resolver as questões econômicas, né? Embora nós, no processo de luta dos campesinos, sempre trouxeram as questões muito para além disso, nos seus processos de luta, mas a gente entende que o programa de reforma agrária popular, ele é um esforço coletivo e da organização popular, de fato, de dar passos maiores, entendendo que a reforma agrária clássica já não cabe mais nesse momento histórico e político que a gente está vivendo. Ele já não é mais necessário. No entanto, a reforma agrária, essa que está sendo feita pelas organizações, né, que vai muito para além do MST, ela é algo que ela traz elementos que devem ser lidos, elaborados e sistematizados, né, e praticados no seu cotidiano, que não foram anteriormente e não tiveram, até pela natureza da reforma agrária clássica, que a gente até então é esse o debate que a gente fazia. Então, na reforma agrária popular, a gente entende que, para além dela enfrentar as questões estruturantes e econômicas do nosso país, né, ela tem questões que são elaboração dos nossos movimentos, que elas vão muito em rumo ao projeto que a gente defende. Então, numa reforma agrária popular, de fato, e só é possível sistematizar isso, novamente vou dizer, porque ela foi questionada, elaborada por muito tempo, né, no cotidiano dos movimentos. Nessa reforma agrária popular, a gente não consegue interpretar de que eu vou comer um alimento, eu vou me alimentar de um certo alimento e não vou pensar a origem desse alimento. Então, a gente sempre identifica assim, uma reforma agrária, e no campo da reforma agrária popular, o que nós estamos entendendo, é de que o alimento saudável, ele é saudável se eu sei a procedência dele. Qual a relação que ele teve na sua produção com o meio ambiente, a relação entre os trabalhadores. Um alimento saudável, ele não pode ser produzido a partir de exploração do trabalho. Eu tenho um alimento agroecológico muito lindo, maravilhoso, mas a mulher que está vendendo aquilo na feira está com o olho inchado porque apanhou do marido à noite. Que alimento saudável é esse? Que eu ignoro quando eu compro aquele alimento, a pessoa que está na minha frente e a situação que ela está vivendo de relações. Então, eu tenho uma reforma agrária e um alimento saudável, limpo lá na feira, no supermercado, mas as crianças que estão envolvidas naquela produção, porque na roça é assim, né? As crianças se envolvem, não de uma forma, né? Elas estão subnutridas, elas estão sem escolarização, elas não têm... Então, assim, essa totalidade, a gente entende que a reforma agrária popular, ela precisa trazer à tona para o conjunto da sociedade. A gente não pode considerar. O que eu quero dizer novamente é assim, ó. Bom, mas no assentamento X tem esse problema. Mas nós estamos discutindo. Nós estamos colocando isso em pauta. A gente está fazendo isso. Ainda existem problemas de relação. Ainda existe problema de exploração. Ainda existem muitos problemas. Mas o que no nosso cotidiano de elaboração de um projeto de sociedade, a gente entende que a gente tem que enfrentar isso, deixar evidente o problema e enfrentá-lo, tentar mudar com ações concretas. Para isso, para todo esse conjunto, eu estou pegando aqui uma parte só, né, do que significa essa reforma agrária popular, participação das mulheres, né, toda essa... nós estamos enfrentando isso desde um processo orgânico e também os nossos setores organizados, eles pegaram isso como algo fundamental. O que é você discutir a saúde na perspectiva da reforma agrária popular e com esses elementos de projeto? Então, assim,
Nosso setor de saúde, eu gosto de dizer e lembrar que é um dos setores que mais avançou no que diz respeito ao projeto do ser humano dentro desse processo de reforma agrária popular. Que eles têm avançado, assim, de uma forma extraordinária o que é discutir a saúde. Eles relacionam tanto as relações das pessoas, quanto a relação do alimento, a produção disso, o econômico. A gente nunca desvincula o econômico, né? Porque a gente vive na sociedade, ela é capitalista, então na reforma, né? Então as pessoas precisam sobreviver e tal. Como é que é esse econômico, enfim. A saúde ela tem conseguido elaborar com essa totalidade de questões. Assim, na cultura, a Débora e o Fabrício, eles trouxeram muitas questões que nós temos discutido no setor de cultura, né? Dessa indústria cultural, como que o agronegócio, ele se materializa, ele está na entranha, né, de todo o projeto cultural que tem da indústria cultural, seja nas músicas, né? Se tu pegar assim, não sei se vocês têm viajado muito aí, aqui em São Paulo também, né? Deve ser isso, mas o que é as músicas, né, gente? Assim, sempre foi isso, mas assim, no sentido da questão do agronegócio, é impressionante para criar o imaginário das pessoas em torno de um lugar bom de viver, né, dentro desse produto, né, da produção da produção sem, como que eu vou dizer, do monocultivo. As músicas trazem o monocultivo, trazem a necessidade de você vender, né? É impressionante, assim, a gente tem o setor de cultura tem trazido muitos elementos que é... Bem, eu trouxe aqui alguns dos setores, mas vários, e na educação, o que a gente tem agregado em torno disso? Para além de discutir a reforma agrária popular, é também debater a questão da agroecologia. Todos os setores têm debatido a questão da agroecologia. Mas nós, da educação, a gente tem tentado, assim, né, fazer um processo amplo de debate no conjunto das nossas escolas e no conjunto do nosso setor e no conjunto do movimento em torno da questão como que a gente poderia discutir e estudar a agroecologia em toda a nossa educação básica. Nesse sentido, nós nos deparamos com um cenário assim muito preocupante, porque essa questão das empresas porque a questão da educação ambiental ela é discutida nas escolas e justamente pelas empresas do agronegócio. Quem colocou muito fortemente, estou falando aqui mais do nosso campo, onde a gente tem conseguido, onde a gente tem uma inserção mais direta, né? Principalmente no interior dos nossos estados. Foi a partir do movimento Todo pela Educação, que a educação ambiental se tornou um tema gerador permanente no processo de formação das prefeituras e estados, nas nossas escolas públicas. E com esse viés de uma educação para sustentabilidade, né, mas de maneira nenhuma trazendo as contradições disso. Então, assim, vocês com certeza aprofundam muito mais do que a gente sobre isso, mas é impressionante a dependência que as prefeituras de interior, no Nordeste, que a gente tem atuado muito, tem os projetos, a BAG aqui, né, em Ribeirão Preto, tem um projeto educacional que vocês devem acompanhar, o Sistema S lá no Nordeste tem aquele projeto Despertar, né, que é incrível, assim, eles têm pacotes completos, desde a formação do professor, o livro didático para os educandos e uma dependência da prefeitura para entender que para discutir a educação ambiental é só aqueles grupos que podem, essas fundações que podem fazer o debate e eles têm legitimidade para isso. Aí quando nós chegamos agora, com esse desafio a gente fez junto a um projeto lá, a gente fez agroecologia na educação básica, questões propositivas de conteúdo e metodologia, para enfrentar uma região lá na Bahia, né, principalmente, que é um dos lugares que está muito forte esse projeto Despertar. E é incrível, porque quando a gente chegava, eu disse, não, vocês têm esse projeto Despertar, mas nós queremos discutir a agroecologia dentro das nossas escolas. E a gente tem aqui o processo de elaboração, a gente tem professores que podem, né, nos ajudar de graça. Nós não estamos vendendo pacote nenhum, assim,
eles discutir se os nossos educadores podiam ir, se podiam liberar da sala de aula para poder ir para o processo de formação. E quando nossos educadores se negaram a ir para as capacitações do Projeto Despertar, eles mandaram cartas, intimações, né, para as escolas, querendo por escrito o porquê que os educadores estariam faltando, até para, né, e, enfim, trazendo para uma questão legal todo um debate que a gente estava tentando. Então, esse é o cenário que a gente enfrentou quando a gente começou a discutir agroecologia nas escolas. É uma barreira gigantesca das empresas que estão nesses lugares. E aí também nós podemos dizer que não era o governo golpista, né? Isso agora só se aprofunda, mas ele já vem, é um movimento que vem bem anterior a isso e que a gente fica, assim, no processo de luta na educação do campo. Foi uma das denúncias que a gente fez muito fortemente naquele período, foi essa questão. Por que uma fundação da Telefônica tem que assumir a formação a fazer o livro didático para as escolas multisseriadas do nosso país? Qual o sentido que tem isso? Por que o projeto no Paraná para as escolas do campo teria que ser o elaborado pela Monsanto, que é o Agrinho, né? Então, por que para discutir a questão da cana na Ribeirão Preto tem que ser o livro didático da ABAG? Né? Então, assim, todas essas questões vieram muito à tona e daí nós entendemos que para enfrentar tudo isso, a gente precisa se organizar, estudar muito, enfim. Então, esse processo dentro das nossas escolas tem sido bastante desgastante, vamos dizer assim, porque a gente não tem as mesmas condições que no sistema, né? Que o sistema público teria. Então, a gente está indo pela... Mas o que a gente já conseguiu aprofundar? E aqui muito rapidamente, porque já acabou meu tempo. É que a agroecologia na educação, ela não faz desvinculada a esse processo de relação com o projeto da comunidade. Então, por exemplo, para nós, ela é sim um conteúdo. A gente organizou aqui um currículo, tá? A gente tem agroecologia, porque a gente foi desafiado para isso. Mas nós não entendia que tinha que ser currículo, não. Para nós, a gente entendia que a agroecologia, e a gente entende que a agroecologia ela é um conhecimento que ela rompe as caixinhas da escola. Ela poderia ser um tema mais transversal ela poderia ser trabalhada nas disciplinas da matemática, na geografia, na história, né? Ela pode ser trabalhada no conjunto dos conteúdos dentro da escola. Mas em alguns lugares na briga, você sabe que na hora do grito, né, saiu lá, nós queremos a disciplina da agroecologia. E não é que num desses gritos alguém se assustou e disse que sim. Daí a gente tem 3 municípios, hoje mais, e os municípios aprovados que a gente tem uma disciplina da agroecologia. Ponto. Tá bom, a gente vai fazer aqui. Vocês entendem? Assim, o que tem para hoje a gente vai entrando. Daí nesse conteúdo a gente entende assim, ele precisa sim ter prática. Né? A agroecologia ela não faz desvinculada, é outra questão. Ela não faz desvinculada nem da comunidade, mas também nem de uma prática cotidiana do fazer mesmo processos agroecológicos na produção. Mas ela precisa sim de ser um conteúdo estudado. E aí é uma questão importante, que aí eu queria trazer aqui muito rapidamente, não perder, quem sabe a gente tem outras oportunidades, né, para aprofundar sobre a agroecologia, que é a riqueza que ela traz na construção do conhecimento. A gente, e nesse debate junto com, aqui eu estou falando mais dos assentados e acampados, mas também no sentido do consumidor urbano, vamos dizer assim, né? A gente foi, no processo de leitura histórica e tal, a importância que tem de você... O que é um camponês que, de fato, consegue trabalhar agroecologicamente? Primeiro que ele está em construção, né? Porque não acontece isso de uma forma muito rapidamente. Segundo, que ele está em processo de luta, porque ele está em luta contra um outro modelo de produção. Então, ele não consegue fazer produção agroecológica se ele não estiver em luta. Quem faz produção agroecológica sem estar em luta é outra coisa, não é agroecologia. Ele tem que estar permanente, porque ele tem que entender o porquê que ele está produzindo daquele jeito. Ele tem que entender. Oh, meu Deus, eu
falo demais. Ele tem que entender o porquê que ele está naquela construção dessa outra forma de produzir. E com todas as relações. Para nós entender que a agroecologia também, assim como na reforma agrária, ela também traz essa perspectiva de que você tem que ter uma relação diferente com a terra, mas que essa relação que ela colocou de amor com a terra, né? Tem um amigo nosso que fez uma música que diz assim: a gente cultiva ela e ela cultiva a gente. A gente cultiva a terra e ela cultiva a gente. Bem, mas aí e ele tem que conhecer do seu território, e ele não pode mais, ele não tem mais, vamos dizer assim, a oportunidade de receber um pacote. Se nós observar quem produzia antes, né, da Revolução Industrial, enfim, que daí depois veio, né, esses pacotes, ele conhecia do tempo, da terra, da semente, ele sabia produzir, ele tinha autonomia, mas não uma autonomia individualista, ele tinha autonomia do conhecimento para ele poder elaborar esse conhecimento, inclusive, poder avançar nele. Quando vem o pacote, ele não precisa dizer que dia que ele planta, nem o que ele planta, porque ele já tem que ter terminado, né? Tem que ser soja, milho, algodão, e é isso. Ele não tem mais direito de escolher o que ele planta, nem quando ele planta, nem como ele planta, muito menos como ele produz essa semente. Então a questão do conhecimento, quando a gente resgata o conhecimento da agroecologia, ela no nosso caso, ela tem sido revolucionária. Porque ela traz para o educando que ele não pode conhecer só o conteúdo, ele tem que elaborar o conteúdo, ele tem que saber observar, saber construir, enfim, tudo isso para dizer que é um grande desafio para a gente, assim, a construção da agroecologia, e que a gente tem avançado muito. Então, só para dizer para vocês que, mesmo que eu falei pouco, a gente já conseguiu elaborar bastante enquanto movimento, e dizer, assim, de que muitas coisas que ele está fazendo enquanto ações, né? Então, tem a jornada cultural que a gente está fazendo com a chamada Alimentação Saudável, Direito de Todos e Todas, inclusive que vai ter na feira uma conferência sobre isso, que vai estar tendo todas as escolas, envolvendo todos os setores, todo mundo debatendo sobre isso, motivando, né? Então é uma questão. As escolas latino-americanas de agroecologia que a gente motivou e tem construída na região amazônica, na região, na Venezuela, então não é uma atividade só do movimento, mas tem várias escolas de agroecologia, a escola latino-americana que tem na Lapa, no Paraná, as cooperativas, né, que vêm debatendo esse processo, e que não é fácil, porque elas estão diretamente ligadas a uma questão econômica, então romper isso, como é que tu faz, né? Então, enfim, de fato, voltar a fazer coisas que a gente tem que ter mais tempo, tem que ter mais paciência, enfim, de fazer, com muito estudo. A questão vou agregar aqui, continuar ocupando terra, porque não se faz agroecologia em monocultivo e nem com terra, nem com latifúndio, né? Porque se ela é uma relação entre a natureza e o ser humano, ela precisa ter, né, pequenos, que tenha mais gente nessa terra, que viva dessa terra, que gosta e que se relacione com o conjunto da sociedade. Então, a gente pensa que a luta pela terra é fundamental no cotidiano da construção da agroecologia. E que vem a greve, né, dia 28. Obrigada. Cristina, muito obrigada. Desculpa, gente. Imagina, acho que foi muito produtivo. É uma satisfação ter essa oportunidade de poder ouvi-las, eu acho que para muita gente também. Muito feliz de estar participando dessa primeira que não me cumpre, né? Tanto tempo, mas a gente consegue, né? Vai chegando devagarinho, mas a gente vai chegando. E é muito importante também para todas e todos, para a gente saber o que está acontecendo. A companheira ela falou, olha, eu estou desesperada de saber, só acontece desgraça, o que a gente pode fazer, mas tem muita coisa sendo feita. Assim, né? Essa apostila aqui, ó, deu até vontade de chorar na hora que ela aqui. Isso é um avanço muito importante para a gente acha que não está acontecendo nada, mas os movimentos sociais, as organizações estão ali incessantemente fazendo coisas, assim, né? Muitas vezes é que nem a Cristina estava falando, assim, se
sentir super representado. Alguém vai lá no assentamento, acha que lá muda um mundo de Lost, né? Chega lá, acha que vai encontrar tudo lindo, né? Quase uma heresia. Você vê que a pessoa não tem, sei lá, 28 espécies no seu quintal agroecológico, sabe? Então isso é uma coisa que é um desafio para a gente da academia também, né? De participar mais, de estar indo mais, de participar mais das coisas de extensão, para somar os projetos que têm acontecido, que é uma luta, né? A transformação que é interna nossa e é de todo mundo, né? Eu estou usando o assentamento está aí desde 2006, ainda tem pessoas analfabetas lá dentro. Isso é uma realidade que a gente quer poder chegar um dia e falar, não temos mais pessoas analfabetas, isso é uma realidade. Na Beth Teixeira também temos analfabetos, em outras áreas também tem, mas é também com uma coisa que também que é muito interessante nas andanças por aí, é que a gente vê sem terra advogado, a gente vê sem terra agrônomo, você vê sem terra pedagogo, você vê sem terra de todas as profissões agora, possível médico, e fazendo mestrado e ocupando a universidade. Isso faz toda a diferença nas áreas, né? Até depois eu queria que a Cristina falasse um pouquinho, né? Porque eu acho que o Pronera deu uma, infelizmente, né, agora deu uma escorregada aí, então assim, então eu fico muito feliz de também ver o Sem Terra, que muitos deles são negros, mas estão lá sendo doutor, estão sendo lá, a maioria negro, e você vê que dentro do movimento a gente consegue conquistar direitos que são negados a nós. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Passa aqui para ver. Agora a gente vai abrir para discussão, então quem tiver alguma pergunta pode... Bom, primeiro, meu nome é Nora Krause, eu sou professora aqui na faculdade. E, em primeiro lugar, eu quero dar o parabéns à mesa e o parabéns à luta, principalmente, né? E o parabéns à minha colega também. Lamentavelmente, eu não conheço o assentamento, eu acho que essa é uma dívida que vamos cumprir lá conjunto. Mas, no geral, não vou dizer sempre, mas no geral, quando se estuda o tema da educação nos assentamentos, ou no geral, no movimento sem terra, há uma leitura muito romântica. Eu me animo a fazer essa pergunta pelo tom da própria mesa. Eu acho que vocês colocaram também essa questão. Essa é uma questão que eu acho que a academia tem um desafio, né, de separar o romantismo e os princípios, os desejos da própria realidade. Eu estou querendo perguntar completamente. Você colocou algumas contradições entre a escola do movimento e a prefeitura. Eu queria saber um pouco contradições dentro da escola ou entre a escola e o próprio assentamento. Ou seja, não há contradições com a fora, sino contradições no sentido de conflito, problema. Alguma que você lembre para lhe dar um pouco mais de realidade no romanticismo. Será que a gente faz mais algumas perguntas? Boa tarde, meu nome é Lidiana, estou no quarto ano de Ciências Sociais e participo do grupo de extensão sobre agroecologia e movimentos sociais. Gostaria de parabenizar a mesa. E eu tenho uma questão. No Brasil, é muito importante a gente assumir hoje uma postura antirracista. Então, no debate sobre educação e OMST, como que se coloca essa postura antirracista quando se pensa em educação? Tendo em vista que a gente tem faz 10 anos ou mais, que tem a Lei 10.639, que coloca aí a obrigatoriedade nas escolas do ensino de história africana e afro-brasileira, e também a 11.645 de história e cultura indígena. Eu gostaria de saber como que é colocado.
querer falar. Você tá... Eu vou tremer um pouco. Não, sem problema. Boa tarde, né? Tarde e noite. Meu nome é Fábio, sou aluno aqui da Pedagogia de graduação e participo do projeto do professor Luciano, né? Fui em algumas visitas já do assentamento, conheci a Eunice, o Osmar, o pessoal aí. E em relação, fazendo um gancho com algumas coisas assim, em relação ao que a Eunice falou, que, né, o conhecimento aqui é diferente de vocês lá, mas assim, as poucas vezes que a gente foi lá, você pode ter certeza que o aprendizado é bem maior muitas vezes do que algumas coisas que a gente vê na universidade, né? Ouvindo o depoimento lá do Bior, a gente vê que a educação faz sentido, né, tem uma importância imensa, né? E em relação também a questão do romantismo, né? Eu já previ aqui muitas contradições, já não fui para lá achando que era bonito, acho que, né? Mas assim, eu acho que para trabalhar eu tinha experiência mais no contexto urbano, estou começando agora, lendo as coisas, assistindo milhares de documentários, assim, e me empolgando mesmo, assim, com o trabalho, mas eu vejo assim, que você tem que, para trabalhar com isso, com o movimento social, você tem que ter sangue no olho, né? Mas também não perder o brilho no olho com as questões, para sempre, né, a questão do otimismo, de estar sempre lutando, né, como foi falado. Aí é uma questão que eu também queria ligar tudo isso aí, a questão do documentário, quando o sujeito lá joga o discurso do imperialismo, né, e joga, tipo assim, ele se põe como revolucionário, né, a culpa é do imperialismo norte-americano, europeu, e como esse discurso chega fácil no cidadão comum, né, o cidadão comum que está assistindo da Atena, né, esses tipos aí da TV, esse tipo de discurso chega muito fácil e é bem, assim, recebido. Então, acho que quando a colega falou lá da gente procurar soluções, que ela estava, né, aflita, né, com essa questão, procurar soluções, eu acho que assim, a gente tem que pensar nisso, enxergar essas coisas no cidadão comum. E acho que a educação, por exemplo, quando se fala em educação do campo, educação e agroecologia, e que onde muitas escolas são no meio urbano, né, que estão atendendo a população do campo, a população rural e a população também urbana da cidade. Eu acho que a questão da educação aí em agroecologia e educação do campo também, ela vai afetar a sociedade em geral. Então acho que tem uma importância aí não só para as crianças, para as pessoas atendidas dos assentamentos, mas para o entorno em geral, né, trazer essa discussão. E aí só algumas colocações e perguntar também, a professora mais ou menos fez essa questão do conflito também com a escola pública, né? Se tem algum relato também da questão de alguma dificuldade em chegar na escola, em ter alguma hostilidade de alguma direção, coordenação, alguma coisa assim, para realizar algum trabalho sobre educação do campo ou agroecologia. Bom, me chamo Marcos, sou professor da Educação Básica e doutorando do grupo STED-BR, que é a Faculdade de Educação. Me chamou muita atenção o vínculo estabelecido entre a agroecologia e as novas relações sociais de produção que são apontadas, que podem ser apontadas. Ou seja, me parece que há elementos bastante revolucionários nessa proposta. Me parece que apontam-se necessidades cujo campo não está dado. Isso que é muito interessante. A solução para os problemas apontados, para a problematização que a agroecologia faz, não está nesse modelo, nesse sistema capitalista, nesse modelo produtivo que
como você tem colocado, tem como resultado a destruição do próprio homem e da natureza de conjunto. Eu gostaria de saber como que nós poderíamos destacar isso no currículo escolar, como que isso poderia ser potencializado no currículo escolar, como que essas relações, para além do modo de vida cotidiano das pessoas, podem ser apontadas no currículo. Tá? Eu vejo que no último período nós tivemos uma experiência interessante desse tipo, que infelizmente não foi aproveitada pelo setor da educação, que era a relação dos médicos cubanos com a saúde. Né? Então nós vimos um tipo de relação com o trabalho que era desconhecido pelo povo brasileiro. O médico cubano socialista, ele tinha um tipo de atendimento que, se você perguntasse para o trabalhador que tipo de relação era aquela com o trabalho, ele não saberia explicar. Alguns iriam explicar de uma talvez ele seja cristão, sejam valores religiosos que estão levando aquele médico cubano a fazer isso. Mas não, era um novo tipo de homem com uma nova relação com o trabalho. E aí, lembrando do documentário e daquela questão do trabalho que foi colocada, né? Como é que o índio se relaciona com o trabalho, como que ele pode exercer o direito ao ócio, defender antropologicamente o direito ao ócio. Aí eu me questionava, será que a relação socialista com o trabalho, apontada nas novas relações sociais de produção no interior do MST, que se expressam na relação entre os homens, entre as mulheres, entre as crianças, não apontam para essa melhor utilização do tempo livre, melhor utilização da vida, das condições de vida, dos alimentos, ou seja, capacidade tremenda de racionalizar as necessidades dos indivíduos, apontando para um outro modo de produção em que essas relações sociais realmente seriam a tônica do cotidiano de todo indivíduo. Então, teríamos que construir ou produzir mais professores cubanos, mais médicos cubanos, obviamente na contramão do que o golpe agora está impondo. Existe essa, no currículo, nesse novo currículo que vocês apontam, essa preocupação em transformar o trabalho como um princípio educativo, mas em outras bases, apontando para novas relações sociais de produção que fazem parte do currículo escolar? Se podem fazer a resposta, desculpa, mas eu tenho aula. Sim, vamos fazer, depois a gente faz essa pergunta. Então, assim, sem a pretensão de responder perguntas, né? Eu acho que essa é um diálogo mesmo aqui, tem coisas que a gente ainda está em processo aí de debate e tal. Mas começando pelo que a professora colocou, poderia colocar aqui uma lista enorme, mas eu vou pegar algumas. São menos, assim, diretamente no ensino e aprendizagem e tal. Mas um exemplo, a gente tem uma discussão no nosso projeto educativo de que a gente tem que ter nas escolas a auto-organização dos estudantes e a participação direta. Isso sempre é com muita contradição. Então, por exemplo, a maioria dos educadores, por nossa limitação mesmo cotidiana de fazer formação com os educadores. Então, onde a gente avançou mais, isso se avança. A gente tem experiências lindíssimas, vamos dizer assim, pegando no campo romântico. Tem experiências muito boas que não... quando eu falo muito boa, ela é cheia de contradição também, né? É uma briga boa, vamos dizer assim, no cotidiano. Mas a dificuldade que a gente tem, de fato, de romper dentro da escola, essas relações de poder, né? Então, você tem uma auto-organização dos estudantes, mas quem organiza são os educadores. Né? E a dificuldade que tem, de fato, de se colocar o que é, de fato, possível ser construído coletivamente, né? Sem aquela ideia de que o educando... Os educadores estão de fora do acompanhamento? Nós temos duas realidades. Aonde a gente já conseguiu avançar, de ter uma formação com os educadores e que eles conseguiram se escolarizar, digo assim, ter as condições objetivas, né, de graduação, enfim, de poder assumir, a gente tem educadores dos assentamentos e educadores de fora do assentamento. Para nós não é problema ter educadores que não são dos assentamentos. O importante é que a pessoa seja vinculada ao projeto educativo. O
O que a gente questiona é educador que vai porque não tem onde ir. Muitos desses a gente ganha pro projeto, né? Acaba que se envolve tanto que ele nunca mais quer sair dali. O que a gente acha que é complicado na educação do campo é essa descontinuidade no educador. Esses dias eu estava num encontro que era 400 educadores, era lá no Ceará. Desses 400 educadores, 2 tinham concurso. Os demais todos eram contratados. Então essa precarização que a gente tem, que não é só nos assentamentos e também não é só na educação do campo, ela nos traz um problema e um prejuízo pedagógico, que é de fato a pessoa não ter condições de se envolver, porque ela está aquele ano ali, a gente consegue construir junto, ela vai para outro lugar. Enfim, onde a gente tem um cotidiano, né, de envolvimento dos educadores, o projeto educativo, ele com certeza ele é construído de uma forma muito mais, né, ele tem muito mais força política, enfim, e na formação dos educadores também faz muita diferença. Então, a questão por exemplo, essa questão da auto-organização dos estudantes, o envolvimento da comunidade. É um vício muito grande nós educadores, que o envolvimento da comunidade é aquilo que é no conservadorismo desse envolvimento da comunidade, que é vir em alguns momentos, eu já presenciei vários momentos, os pais vêm para só ouvir as mazelas, né? Ou ir para fazer atividades dentro da escola que são práticas e são de reformas. No nosso caso, nosso entendimento é que a comunidade ela participa ativamente da elaboração dessa escola. Mas para isso se tornar, de fato, uma prática e isso, de fato, ser dentro do que a gente vem debatendo, é um grande caminho. Então, tem muitas contradições, assim. Mas tem muitas coisas, a gente só está insistindo com esses processos todos porque tem muitos lugares que deu muito certo. E a gente tem boas práticas, cheias de contradições, mas que... E assim, várias outras coisas que a gente pode elencar aqui no processo de ensino-aprendizagem, né? Que a gente tem todo um esforço, né, de fato, de uma construção mais, de fato, mais participativa, né, do conhecimento, e nem sempre isso, mas tudo isso a gente atribui por uma falta de condições de formação de educadores, de acompanhamento dessas escolas, né, enfim. Aonde a gente tem conseguido avançar nisso, as coisas elas funcionam com certeza muito mais na perspectiva do que a gente vem construindo. E as contradições que tem nas outras escolas também, que a gente pode dizer que nos assentamentos hoje também a gente tem as mesmas preocupações, né, no sentido da violência, né, no sentido dessa influência dos vícios, né, enfim, que são coisas que também estão nos assentamentos e que é algo que também a gente também tem tentado enfrentar e que a escola é diretamente atingida, né, nessa perspectiva. Mas o grande problema é, de fato, o nosso entendimento é essa precarização no que diz respeito ao nosso poder conseguir, de fato, acompanhar esses processos que estão em curso. Nós temos uma grande luta no último período, que muitas escolas fecharam. Então, a luta para ter escola ela é gigantesca, né? E esse atrativo de que você tem que levar as crianças para fora da escola, isso acontece nas nossas comunidades. Então, assim, não é isso. Os assentados, os acampados também são influenciados por uma boa fala de alguém que vai dizer que as crianças daquela comunidade vão ter uma melhor educação fora daquela comunidade. Então, a nossa luta interna do movimento nós temos que lutar para que essa educação possa ser feita aqui. Então, tudo isso são coisas que acontecem cotidianamente. É um processo bastante frequente e duro, né? Porque também ele demanda de uma organicidade muito fortalecida para poder dar conta disso. Desculpa, as escolas fecharam, entre aspas, por falta de alunos. Porque tem isso também, né? Mas no que diz respeito aos nosso assentamento, a justificativa é que tu tem pouco aluno e que nós não somos contra a nucleação, desde que ela pudesse ser no nosso território, por exemplo, seja assentamento, seja comunidades do campo, e que nós temos experiências disso, né? Nós temos várias escolas que foram construídas no último período que aglutinam as comunidades do entorno. Então, assim, não são só assentamentos. Nós temos escolas com mais de 1000 alunos que vêm as crianças e jovens e adultos do entorno, e isso é muito produtivo, muito rico, assim. A questão é que a política, né, que vem se instalando, ela é contra isso, é para levar de fato, porque é uma questão de projeto de campo também, né? Você não pode... Está em curso uma política de fechamento de escola.
escolas, principalmente no campo, porque aí eles colocam o transporte para levar as crianças para a cidade. E o que a gente coloca... E isso que o campo começou a ver na cidade, como foi há 2 anos aqui no estado de São Paulo, que levou os estudantes até ocupar a escola. Isso. E antes disso já tinha um movimento com os jogos fechar a escola É crime. Tá? Não, é isso mesmo. E a gente sempre tem colocado que aí o debate com as famílias e com o conjunto da nossa sociedade vem sempre em torno assim, não, mas é que na lei, o orçamento e tal. Nós temos trazido outro debate. Independente do que for, nós temos uma lei que garante que a escola seja próxima das crianças. Isso é uma lei. Vamos pegar Cuba. Pode falar o que for de Cuba. Mas em Cuba tem mais de 100 escolas que tem uma criança. Porque ela está perto. E não teve problema de sociabilidade, não teve problema. A gente visitou esses lugares, assim, não é esse o problema. Né? A questão é uma vontade política e um sistema que não tá de acordo com o que de fato seria a real necessidade desses educantes. Mas enfim, seguindo. Só uma coisinha verdadeira. O formato da escola é o mesmo que a organização da escola. É a mesma que a organização de uma escola pública da cidade? Ela é uma escola pública. Sim, mas, por exemplo, o ano letivo... É o ano... Aí, alguns lugares do país, mas aí muito de acordo e levado também pela região, o que é mudança na região, sim. Nós não temos muito avançado nessa questão um ano letivo diferente. Para nós poderia ser, mas a gente é uma briga que era mais uma briga que, enfim, poucos lugares assumiram isso. Assim. Porque, de fato, nós temos a questão da colheita, é diferente em alguns lugares, né? Isso tudo interferiu. Mas já é tão difícil manter a escola que a gente achou que, por exemplo, nós temos a maioria das escolas, um exemplo a Bahia, que é um grande estado. Agora que eu lembrei que ele é baiano. É um país, quase, né? Mas a Bahia, ela, no nossos assentamentos lá, o ano letivo termina em novembro, porque o contrato dos professores termina em novembro. E só começa em fevereiro, porque o contrato dos professores, para eles gastar menos, sabe? E é impressionante como isso determina. Não tem como a gente já fez muitas lutas, mas enfim, algumas a gente consegue avançar e outras não, né? Eu vou pegar essa questão do currículo que você já colocou, porque também tem a ver com o formato, né? O que nós colocamos aqui é uma experiência muito localizada, certo? Em relação à questão da agroecologia, e de fato a gente tentou avançar nessa perspectiva que você colocou, assim, de que... Foi você, né? Você colocou a questão do currículo, que eu botei aqui. E essa questão do currículo, tanto para isso quanto a questão do que foi conquistado, né, tanto na questão racial, enfim, são muito local esses debates. A gente não tem no MST o currículo nacional do MST. Não existe isso. É o currículo do sistema de educação. O que nós tentamos garantir é de que aonde a gente consegue fazer esse debate, o que é muito difícil, é a gente pressionar para que as questões que a gente participa dos processos de luta e tal sejam, de fato, defendidas, né, e garantidas. Mas isso é bastante difícil. Eu quero te dizer assim que essa questão racial e as demais questões que a gente... É muito mais um debate político, onde a gente consegue inserir, por exemplo, nós temos um grande movimento de organização das escolas no Ceará, um exemplo concreto do que tem sido no último período. Nesses lugares a gente tem um processo permanente de formação de educadores. Nessa formação de educadores que o movimento faz, a gente garante essas questões, que são levadas muito mais por uma vontade política, militante do educador que vai para essas capacitações, né, esses processos de formação, do que propriamente algo que a gente consegue inserir. Esse currículo aqui foi construído coletivamente com os educadores das escolas daquele lugar lá do extremo sul da Bahia. Está servindo para o Brasil inteiro, porque ele já é um ponto de partida, né? Mas ele foi construído coletivamente, mas tudo é extra classe, nada é dentro do sistema, porque é tudo uma luta cotidiana, impressionante, que você não consegue. Agora, questionar que a gente não vai para capacitação lá do... Então a gente tem que fazer nos finais de semana, nas noites, entendeu? É tudo dentro de uma perspectiva de luta, de enfrentamento, tem que ir. O nosso povo, quando não consegue, vai lá, ocupa a prefeitura, né? Tem que ser muito... É impressionante como no sistema
você só precariza, não tem nada que é só os pacotões e você não consegue participar. Porque aqui, nesse lugar aqui, tem um coletivo de educadores, tem mais de 400 educadores numa região. Eles participam ativamente da escola. Eles são assim, é um lugar impressionante, é um lugar a ser conhecido. Que os educadores, eles estão permanentemente em processo de formação e de disputa do que vai ser. E é impressionante como o sistema não consegue, só tenta bloquear, sabe? Então, é um processo de luta que a gente, né, agora dizendo assim que a questão racial no movimento não é algo muito debatido, né? Assim, a gente que trabalha a questão do preconceito, enfim, mas muito mais na perspectiva da classe, assim, do que... Mas é algo que a gente tem avançado. Nós temos agora o coletivo da LGBT, tem a questão racial, tem vindo mais. Então, são coisas que também dentro da organização vão adentrando conforme vai tendo as resistências, necessidades e a força política de quem está, né, impulsionando isso. Mas é uns trabalhos e debates bem importantes que têm ocorrido. Em relação à hostilidade da prefeitura, enfim, que você colocou, ainda ocorre muito, né? Então, desde legitimar o processo das famílias participar, isso é algo assim constante, principalmente nos interiores, não é algo, mas acontece em todo o Brasil, né? A gente já conseguiu avançar muito, né? Eu acho que a gente já tem bons processos assim de conseguir enfrentar isso, mas se hoje ocorre um acampamento, vai acontecer um acampamento, os acampamentos novos que estão acontecendo, se eles não estão indo numa escola nossa, que é próxima e tal, é como se fosse no início dos anos 80. A história, ela se repete assim, exatamente. A criança que vai, por exemplo, se ela tem que se deslocar do acampamento para uma escola do entorno, ela ouve, se a gente for fazer a gente já fez, né, na verdade, a pergunta, ela ouve as mesmas questões que lá no início dos anos 80 a gente ouvia. As crianças de lá ouviam. Então, assim, é algo que vem na perspectiva do preconceito mesmo, né, dessa hostilidade. Mas em muitos lugares a gente já conseguiu, já tem outra característica, né, mas o nosso país é tão grande que tem coisas que parece que era de onda. Eu acho que, não sei se vai ter outro momento para poder encerrar. Vamos só fazer essa última pergunta que a gente tinha só adiantado por conta da professora que tinha que sair. Aí rapidinho a gente já conclui. Tudo bem? Boa noite, meu nome é Adriana, eu faço mestrado aqui em FISH na ciência política e eu estou estudando o processo de implementação do programa de aquisição de alimentos aqui na região. E aí, ouvindo a fala de vocês sobre a experiência do movimento, do Milton Santos com a agroecologia, eu fiquei pensando que a existência de programas que, de certa forma, promovem a agroecologia, elas têm ajudado a aumentar o debate, acelerar o debate sobre a agroecologia dentro do movimento, né? Sei lá, pode funcionar como um catalisador, né, para esse debate de vocês. Eu queria falar um pouquinho de vocês sobre isso. Obrigada. Mais uma? Então tá, rapidinho pra gente concluir, aí a gente encerra. Boa tarde, boa noite já, né? Eu sou o André Viz, né, servidor de Ciências Sociais da PUC, de Campinas. E eu queria saber de vocês, é uma pergunta simples, de que forma o assentamento pensa aumentar para 150 cestas, né, vendidas assim, para hoje, né? Claro que tem outras formas, outras forças, como ela acabou de comentar, que seria a própria educação, né, a agroecologia, mas para hoje, assim. Obrigado. Como que é seu nome? André. André. Então, nós fizemos um planejamento do que é produzido no mês de... Nós fizemos no mês de março, abril e maio. O que nós plantaríamos e seria de acordo com a lua e com o pouco de água que se tem nesse período. E como não tinha perspectiva nenhuma de entregar o que é produzido, agora que nós começamos a montar grupo de consumo,
está engatinhando ainda, que nós estamos aprendendo juntos também, porque nós nunca fizemos isso, de vender, de ter essa venda direta, né, com o consumidor. Mas para isso nós fizemos um planejamento de produção e um estudo. Anotamos o que cada um pode produzir para a gente atingir esse tanto de produção até começo de junho, para chegar nessas famílias. E o que cada um ia ter de renda também, se nós chegarmos a esse tanto de cesta. Então, é um avanço muito grande. E nesse planejamento, além de unir mais as pessoas, a gente tem troca. Eu tenho uma coisa, eu reparto com outra e outra reparte, e tem troca de trabalho também. Eu ajudo naquele tanto de canteiro, o outro me ajuda também. Então, foi uma forma de unificar um pouco mais. É isso. Respondeu? Então, aqui encerrando, né? Eu sei que eu não respondi todas as perguntas que foram colocadas, não. Tem uma que eu achei bem legal que você colocou, que é a questão do tempo livre, né? Nós ainda não temos isso. Não, até tem, tá, gente? Mas, ó, vamos combinar que esse período olha, pensa uma geração, né, professor Saveiro? A gente não tem tempo. Você tem que ou trabalhar ou lutar, não dá tempo. Ainda não estamos nessa. Mas a gente quer chegar lá. Cristina, mas da necessidade. Pronto. Fala um pouco também da experiência das nossas escolas. Uma escola nacional. Mas não vai dar para falar hoje, né? E eles tudo já conhecem um pouco disso. Ixi, depois vocês conversam com ela aqui, que ela tem dúvida. Né? Mas em relação à aquisição de alimentos que foi colocado, quem acompanha? Na verdade, a gente ajudou a formular, inclusive, né, todo esse processo. Então, de fato, uma coisa era justamente para ajudar a impulsionar, porque você também não viabiliza. Por exemplo, nós temos uma produção de arroz orgânico, né, que é algo que a gente avançou muito, e outras. Se você não viabiliza também as condições para a aquisição desses alimentos, também a gente não viabilizava essa produção, porque as pessoas também têm que, né, principalmente que a grande parte dos assentamentos estão em territórios do agronegócio, então a competição aí ela é muito desigual, então a nossa luta por ter políticas públicas que garanta também é fundamental. Eu não entrei muito nessas questões econômicas, porque senão eu ia para outra, mas a gente tem debatido muito fortemente. Durante a feira vamos ter debate sobre isso, vocês estão todos convidados. Em relação eu só queria aqui para fechar dizer assim, gente, foi falado muito da alfabetização aqui, Fabinho fez parte daí do nosso processo de luta. A gente tem falado que a alfabetização no nosso país ela é silenciada, né, invisibilizada, e a gente tem conseguido fazer ações com brigadas nacionais, ir para lugares. A gente foi para o interior do Maranhão, né, Fabinho? Foi quantos municípios? 8 municípios, os municípios mais pobres do Maranhão. Então, lá onde a gente não tem assentamento, fizemos um processo de luta de alfabetizar, então tem um processo muito bonito. Fizemos em alguns outros lugares, que tem a brigada na Bahia, fizemos em Fortaleza, e assim estamos tentando fazer um trabalho permanente aí que é de luta mesmo. Então, acho que não está, a gente não esqueceu de fazer isso, muito pelo contrário. Só que, como o sistema não faz, para a gente fazer é de fato marchando, né? A outra coisa que eu gostaria de dizer é que a companheira falou assim, nenhum das nossas crianças estão subnutridas. Me lembrei uma coisa que é muito importante na linha de dar ânimo no povo, que no Ceará foi feita uma ONG, fez um debate de fazer uma discussão sobre a questão da produção de hortos, quintais produtivos, que tem lá, né, tem todo um debate no Nordeste em torno disso. E aí ela é uma ONG italiana e tal, e a ideia era justamente para a alimentação das nossas crianças. Bom, eles descobriram que não tinha crianças subnutridas nos nossos assentamentos no Ceará, mas se entusiasmaram em garantir e fazer um processo de organização dos quintais produtivos, o que foi muito legal, porque também depois culminou aí com a nossa jornada da alimentação saudável. Que são processos assim que são muito isolados, mas que em certa medida está em todo o nosso país e que a gente acha que são importantes embriões. Quero fechar aqui convidando vocês para a Feira Nacional da Reforma Agrária, que vai acontecer agora de 4 a 7.
né, no Parque Água Branca em São Paulo, e que lá a gente vai ter vários, né, momentos, tanto de compartilhar os alimentos, tem a praça de alimentação, essa parte mais cultural, e também alguns debates. Na sexta-feira vamos discutir principalmente a questão dos agrotóxicos e agroecologia. Então vai ter experiência da agroecologia dos assentamentos do Brasil inteiro, que vai ser muito legal. Então na sexta-feira de manhã é discutir os impactos dos transgênicos e a questão dos agrotóxicos na saúde, no meio ambiente, e à tarde a gente vai debater a reforma agrária popular e a agroecologia, a partir das experiências, pelo menos uma de cada região do nosso país. Vem experiências muito legais, e vai ter um espaço lá, que é o espaço nosso da campanha contra os agrotóxicos e da expressão popular, que é o espaço literário que a gente está chamando, que quem quiser ir lá fazer debate é para ir. Então que a gente vai ter também momentos de compartilhar essa questão dos sistemas agroflorestais aqui de São Paulo, né? Tem várias experiências que vocês estão super convidados a participar da toda a feira, mas principalmente desses momentos de debate. E a gente também vai lançar lá esse caderno aqui, que a ideia é também ajudar a estar colocando em todo o país aí a possibilidade de a gente construir, né, entrar nessa perspectiva de que a educação possa se inserir nessa discussão da agroecologia e trabalhar com a sociedade, que a alimentação é um ato político também. Muito obrigada. Só para agradecer de novo a Cristina e a Eunice. Então, a gente separou uma lembrancinha aqui para a Cristina e o Fábio também vai fazer entrega de um livro. Como forma de agradecimento, né? Eu vou contar uma história, que pena que a professora saiu, mas aqui na nossa regional, na Elizabeth Teixeira, a gente, nas nossas contradições internas, né, fizemos, e aí as duas, né, ficaram quietinhas aqui, são grandes companheiras e construíram, né, o mutirão para a escola do assentamento. Então a escolinha que a gente tem lá, né, fazem trabalho com as mulheres também no assentamento. Então a Fernanda e a Lívia faz parte desse nosso grupo que trabalha com a MST. E nessa escolinha que a gente construiu, que é a escolinha da Elizabeth Teixeira, né, a Tessi fez o mestrado dela a partir dele, era uma escola para jovens adultos e para as crianças, né? Então as crianças também participaram, fizeram os tijolos, né? Tijolo de solo cimento, fizemos tudo, e a última atividade das crianças era assentar os pisos. Então a gente tinha recebido piso de doação e assentar, e fizemos então um trabalho com as crianças. Sou educador infantil no MST, então de escolher qual que era o diagrama, como é que a gente ia montar um mosaico dos pisos. Então fizemos e deixamos lá, e o trabalho dos pais, né, e os adultos era só assentar, passar. Enfim, aí, né, na semana seguinte a gente chegou lá, os pais tinham tirado todos os pisos, né, falaram que aquilo não ia dar certo, que ia quebrar, não sei o quê. Enfim, no limite, a escola não virou das crianças, a escola ficou para os adultos, espaço de reunião e tudo isso. As crianças ficaram sem espaço, né, e depois de alguns meses a gente fazendo atividade com as crianças, e aí eu acho que entra dentro do debate da educação, nossos valores do movimento, a gente propondo atividades de brincadeira com as crianças se revoltam com os educadores, né, saem andando no assentamento e ocupam um barraco que um dos moradores tinha deixado livre, porque foi morar com uma outra companhia e deixou o barraco livre. Então ocupou um barraco e naquele dia fez a escola, né, das crianças ali dentro. Então a contradição entre os adultos e as crianças, né, estava colocada, isso é colocado para dentro do assentamento, mas a criança teve a solução de, bom, então eu aprendi com o movimento que é um direito meu de ter uma escola. Então a gente ocupa uma escola, ocupa um espaço que está vazio e faz a nossa escola com as suas regras, organizaram o café da manhã, organizou o espaço que tinha, puseram as regras na parede e tinha os espaços pedagógicos, onde era o café, onde era o momento da brincadeira, a cozinha. Então as crianças próprias organizaram isso. Então essa é uma experiência nossa que parte de uma contradição, e acho que é o que, né, tanto a Eunice quanto a Cristina traz, que o valor é a gente expressar a contradição, mas também pensar sobre ela e enfrentar, né? Eu acho que isso, Cuba faz muito isso, né, quando tive a oportunidade de ir para lá. E outro esforço que eu acho que o movimento faz, tá aí o caderno, tem a revista, né, dos alimentos saudáveis também, é de sistematizar as experiências de alfabetização, de educação que a gente tem.
E aqui em Campinas, né, nesse trabalho que a gente faz já há 8 anos, junto com a ocupação, 8 anos, 10 anos, está fazendo 10 anos a ocupação da Elizabeth Teixeira, já fez dia 21, mas a reocupação, né, no dia 11 de dezembro, que a gente comemora, a gente ocupou a terra conjuntamente e fizemos um coletivo de educação popular, de extensão aqui, que chama Universidade Popular, e nesse trabalho todo desses 10 anos a gente sistematizou a nossa experiência por um projeto também, né, de extensão aqui na faculdade, e a gente pôde então fazer a sistematização num livro, né? Então aqui tem experiências tanto de educação de jovens e adultos, de alfabetização, de educação com as crianças e de produção agroecológica. Então o viveiro que a gente construiu lá, né, da produção, que, né, todos nós participamos, a Lívia, a Fer, quando, né, contribuíram com a formação da Associação das Mulheres, né, hoje contribuem também com um sacolão, sacolão? É o grupo de consumo lá de Limeira, né, são elas que puxam esse trabalho. E eu acho que faz parte também da nossa luta a gente sistematizar, então a gente queria agradecer a vocês essa participação com esse livro nosso, né, que saiu já faz uns 2 anos, mas a gente tem circulado, acho que tem circulado por dentro do movimento, e aí depois fica à disposição, a gente tem a versão digital também, depois passa para o Luciano, né, e a gente tem aqui na faculdade, nas bibliotecas da Unicamp também está disponível. Então, só agradecer, né, e o trabalho que vocês fazem de educação e agroecologia com a sociedade. Obrigado. Nossa programação está bem concentrada, né? Então, hoje está desde de manhã com atividade, acho que muita gente também circulou, foi embora, voltou. E eu também queria